Olá pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Os juros compostos são frequentemente chamados de a oitava maravilha do mundo, uma frase atribuída a ninguém menos que Albert Einstein. A promessa é simples: quanto mais tempo seu dinheiro fica investido, maior é o crescimento exponencial dos seus rendimentos. Então, será que realmente isso é verdade? E se isso for verdade, por que a maioria das pessoas que investem ainda não estão ricas? Hoje vamos desvendar aqui nesse vídeo os mitos e as verdades sobre a questão dos juros compostos e entender por que tantas pessoas falham em aproveitar essa poderosa ferramenta que está disponibilizada aí para todo mundo. E se você ainda não me conhece, meu nome é Nabili. Desculpa, gente, eu acabo sempre esquecendo aqui de dizer o meu nome. Eu vou tentar colocar aqui, pelo menos na descrição do vídeo, o meu nome, porque eu sempre acabo esquecendo. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, deixa seu like, comenta, compartilha e não se esquece de se inscrever, porque mais de 80% das pessoas que assistem aqui o canal ainda não são inscritas. Então, se você puder dar essa força pro canal, eu já agradeço demais. Então, vamos lá pro vídeo. Então, antes de entrar aqui no tema propriamente dito sobre os juros compostos, eu quero dizer que nesse vídeo aqui eu vou trazer para vocês também 4 exemplos de aporte de R$ 1.000 ao longo de 10, 20, 30 e 40 anos, para que vocês entendam na prática o que realmente os juros compostos pode fazer ao seu favor. E realmente, gente, aqui nesses exemplos vocês vão conseguir ver que não é preciso um grande capital investido para que você consiga alcançar aí a sua sonhada liberdade financeira. Então, na teoria, os juros compostos parecem uma fórmula mágica para enriquecer. E a lógica é muito simples, eu vou explicar aqui para vocês. Quanto mais tempo o seu dinheiro ficar investido, maior é o crescimento desse dinheiro e o rendimento dele também. E eu vou dar um exemplo aqui para vocês que a maioria dos investidores e todo o pessoal aí que trabalha com finanças deve conhecer, que é o Warren Buffett. O Warren Buffett, ele é o maior investidor da Bolsa de Valores aqui dos Estados Unidos e ele, por exemplo, começou a investir com 16 anos de idade e o seu patrimônio foi crescendo de forma absurda ao longo das décadas. E aqui na tela eu quero mostrar para vocês já o crescimento do patrimônio do Warren Buffett nos últimos 76 anos. E vocês conseguem ver que ele começou no ano de 1944 até hoje, no ano aqui esse gráfico vai até o ano de 2020, então provavelmente essa fortuna dele já aumentou muito mais, que a gente já está no ano de 2025, mas foi um gráfico bem interessante que eu quis trazer aqui para vocês, e vocês conseguem ver aqui por esse gráfico a escalada do patrimônio dele, como isso vem crescendo ao longo dos anos. Na segunda imagem, vocês conseguem ver aqui por idade quanto ele tinha e quanto ele foi acumulando. E aqui logo abaixo vocês conseguem ver um gráfico e vocês conseguem ver também quando ele tinha 53 anos, ele tinha 620 milhões de dólares. Só que quando ele já tinha 56 anos, ou seja, 3 anos somente após os 53 anos, ele já tinha cerca de mais de 1 bilhão de dólares, tá? E hoje tem aí na casa dos seus 58 bilhões, tá, gente? Então, assim, você consegue ver que realmente os juros compostos fazem muito efeito, principalmente quando você começa cedo nos investimentos. Mas se você não começou cedo, não desanime, porque a jornada realmente ela é longa para todos os investidores, tanto para quem começa cedo quanto para quem começa um pouco mais tarde. Então, dependendo da sua meta, daquilo que você tem para você, com certeza você também vai conseguir alcançar o seu objetivo no longo prazo. No entanto, o que pouca gente percebe é que a verdadeira força dos juros compostos ele só se revela após muitos anos de disciplina e de aportes, com muita consistência também, e principalmente também mantendo a manutenção dos seus investimentos mesmo em tempos de crise, porque não adianta nada também você colocar o seu dinheiro e não acompanhar as empresas e os investimentos que você tem, porque ao longo dos anos todas as coisas mudam, tanto a economia, quanto as empresas, quanto a gestão, por exemplo, de fundos imobiliários, de ETFs e de tantos outros tipos de investimento. Então, você precisa acompanhar também para conseguir ter aí o seu resultado tão satisfatório ao longo dos anos. E o que eu quero trazer para vocês aqui nesse vídeo é justamente a realidade dos juros compostos. A fórmula dos juros compostos ela é muito poderosa, mas ela exige uma variável que a maioria das pessoas subestima:
o tempo. O tempo é a melhor e a maior variável dos investimentos para qualquer tipo de investidor. Se você interromper os aportes, por exemplo, ou sacar parte do seu dinheiro antes do prazo que você deseja para alcançar sua liberdade financeira, o efeito dos juros compostos pode sim se perder. Então você vai acabar aí atrasando, né, aquele objetivo que você tanto deseja. Então é aqui que está o principal obstáculo da maioria dos investidores, a questão da consistência. Até porque a gente sabe que os investidores não são somente um número de CPF, são pessoas que têm uma vida, que têm uma família. Então, muitas coisas acontecem no particular da nossa vida e que podem sim impactar nos nossos investimentos, de repente ficar alguns meses sem emprego, então não conseguir manter a constância dos aportes, isso pode acontecer, ou algum tipo de imprevisto, mesmo você tendo ali uma reserva de emergência para que você possa se proteger e não vir a utilizar os seus investimentos, pode sim acontecer alguma coisa um pouco mais grave e infelizmente você ter que também utilizar, além da sua reserva de emergência, o valor que você tem ali investido. Então a gente sabe que tem essas variáveis na vida de todo mundo, então sim, pode acontecer esse tipo de coisa, mas isso não é motivo para desanimar. Em algum momento você vai conseguir, se isso já aconteceu com você, retornar a poder começar a investir novamente. Então, se você estiver passando por esse período, não se sinta mal, ok? A vida ela é cheia de obstáculos, sim, mas cabe a nós saber como lidar com eles e assim conseguir aí mais para frente realizar os nossos objetivos. E antes da gente entrar aqui nos exemplos dos juros compostos, que é o que eu estou mais animada aqui para mostrar para vocês, eu só quero fazer aqui um adendo, gente. Por um lado, os juros compostos tem também um efeito colateral muito preocupante, tá? A concentração de riqueza. Então, hoje, poucos indivíduos na sociedade têm grande parte do capital global, enquanto a maioria luta para manter um pequeno patrimônio e manter ali as suas despesas pagas, né, todos os meses. E aqui eu trago uma notícia ao lado falando para vocês que a concentração de renda entre os mais ricos cresceu cerca de 12 trilhões somente no ano de 2023. E em comparação a isso, o mundo tem pelo menos 1,1 bilhão de pessoas pobres em vários níveis de pobreza. E o que tem a ver essas notícias com o vídeo? Tem tudo a ver, gente, porque a riqueza ela está cada vez mais concentrada em uma menor parcela da população mundial, criando um abismo gigantesco entre os mais ricos e o restante da população. Então, a ideia de trazer essas duas matérias aqui para o vídeo é justamente chamar a responsabilidade de buscar uma melhor qualidade de vida para nós e para nossa família também, através dos investimentos, para que a gente não tenha que depender de benefícios sociais no futuro e nem mesmo de uma carteira CLT assinada. Eu não estou dizendo aqui que no momento você não possa usar ou que você não vai utilizar isso, mas que você tenha opção de escolha no futuro, porque em todo o tempo em que você viveu, você se programou para investir e para planejar aí uma aposentadoria e um futuro melhor para você. Então não tem nada melhor do que ter o direito de escolha e não depender dos outros para ter aí o seu próprio sustento. Então aqui já na tela mostrando para vocês o primeiro exemplo, começando com um valor inicial de R$1.000, um valor de aporte de R$1.000 também por mês e uma taxa de juros de 6%, taxa de juro anual, tá? Que é uma taxa até extremamente baixa, dá para conseguir algo em torno de 0,8 para mais nos investimentos, mas eu quis colocar uma taxa aqui um pouco mais simplificada para não exagerar nos números também, tá? E temos aqui o período começando em 10 anos. E por que eu escolhi o valor de R$1.000? Porque é um número redondo bem fácil de calcular e talvez seja um pouco mais didático para entendimento, mas você pode aportar o valor que você quiser e que você puder também. Isso aqui não é uma regra, é só um exemplo para a gente conseguir entender como os juros compostos funcionam. Eu sei que esse é um aporte muito grande, não são todas as pessoas que conseguem, então você coloca o valor de aporte que mais se adequar ao seu estilo de vida e também à sua renda, tá bom? Vamos lá. Então, aqui no primeiro exemplo, a gente já tem aqui todos os dados que a gente precisa. Então, se você pegasse R$1.000 por mês e começasse a investir durante 10 anos na taxa de 6% ao ano, você teria um valor investido, ou seja, o que você tirou do seu bolso de R$121.000.
O valor total ao final dos 10 anos seria de R$ 164.264 e um total de juros compostos em cima desse valor de 121 mil de 43.264, ou seja, nesses 10 anos você guardou 121 mil reais e teve juros compostos de 43. Então, vocês conseguem ver como realmente a máquina dos juros compostos funciona. Vamos lá para o segundo exemplo de 2 anos que vocês vão conseguir ver exatamente do que eu quero trazer aqui para vocês. Segundo exemplo já na tela, R$ 1.000 também de saldo inicial, R$ 1.000 de aporte, a taxa de 6% anual e o período de 20 anos. E agora já aqui com o valor investido de R$ 1.000 em 20 anos, o cenário aqui já é completamente diferente. O valor investido é de R$ 241 mil e ao invés de ter o dobro de 164 mil, porque você pode pensar, 10 anos investido deu o valor de 164 mil. Então, em 20 anos, o valor seria de 328, o dobro. Mas não é isso que acontece, gente. Os juros compostos, ele trabalha justamente com o tempo. Então, aqui, ao invés de você ter o dobro do valor, você tem muito mais capital alocado aqui nos investimentos. Você teria o total de 456.645 reais. Então, vocês conseguem ver que só de juros compostos aqui, nós já temos 215 mil, tá? Passando aí muito mais que o dobro de juros compostos também, porque no primeiro exemplo a gente só tinha de juros compostos 43 mil, aqui contra 215 mil. Então, vocês conseguem ver como realmente o tempo é a chave para que os investimentos tragam retorno. Então, já nesse terceiro exemplo, a gente teria um total investido de 361 mil reais, o valor total final de 980 mil, né? Mais de 980 mil, e o valor de juros compostos aqui só aumenta por conta do tempo. Aqui, os juros compostos em 10 anos a mais do que no segundo exemplo que a gente viu, já está em 619 mil. Então, você vê que com o mesmo valor de aporte, só que com um período mais longo de investimento, você consegue muito mais rendimento. E aqui na tela agora já mostrando para vocês o quarto e último exemplo aqui, no período de 40 anos, o mesmo valor investido já subiria para algo muito maior. Então, aqui o valor investido seria de 480 mil ao longo de 40 anos. O valor total que você teria de patrimônio seria de 1.917 mil e os juros compostos aqui seria muito mais do que o valor de aporte, gente. Seria um valor de 1.436. Então, vocês conseguem ver como realmente o tempo faz toda a diferença para quem quer investir no longo prazo, gente. A gente consegue ver que com o passar dos anos, os aportes já nem são tão relevantes em questão da multiplicação dos juros compostos em cima daquele valor que você investiu. E uma dúvida que pode surgir aí na mente de vários investidores é porque muitos desses investidores que estão assistindo esse vídeo e vendo todos esses dados e gráficos que eu mostrei aqui não estão ficando ricos com juros compostos, gente. O principal motivo é a dificuldade mesmo em manter os investimentos, como eu já disse aqui, no longo prazo, tá? Existem sim imprevistos que podem atrasar os nossos planos financeiros, então justamente isso pode aí estar atrapalhando você de acumular os juros compostos e de garantir resultados aí futuros. Outro ponto importante é a questão da falta de disciplina. Se você perde a disciplina na questão dos aportes e assim dos investimentos, isso vai te atrapalhar e vai ser uma barreira constante para que você consiga alcançar os resultados que você deseja no longo prazo. E o ponto mais importante de tudo isso, gente, é que muitas vezes as pessoas acham que enriquecer com juros compostos é um caminho rápido e muito fácil, mas na verdade é que a transformação ela só acontece com muita disciplina e paciência também. Então não basta fazer um aporte único, por exemplo, de uma vez só. É preciso manter essa constância e mesmo que o valor pareça pequeno, você não pode desanimar, porque no longo prazo é que a gente consegue colher frutos. Isso se trata também como uma analogia de uma árvore. Se você plantar uma árvore hoje desejando comer o fruto daquela árvore, obviamente que você não vai conseguir comer, por exemplo, uma laranja de uma laranjeira que você plantou
ontem ou daqui um ano atrás. Essa laranjeira vai demorar alguns anos para que ela cresça, para que depois ela tenha frutos para que você colha. Então, a grande verdade é que os juros compostos funcionam sim, gente. Se essa era a sua dúvida, aqui com todos esses dados e nesse vídeo eu já esclareci isso aqui para vocês. O que realmente impede as pessoas de aproveitarem essa maravilha financeira é a falta de continuidade e também de disciplina. Então a gente precisa entender que a riqueza, ela não vem do dia para a noite e que o sucesso financeiro só depende de planejamento e de consistência. E se você gostou desse vídeo, deixa aqui para eu saber nos comentários se os juros compostos realmente fazem efeito e se no longo prazo eles vão deixar aí a conta de muita gente mais recheada. E se você ficou aqui até o final, muito obrigado por assistir esse vídeo, obrigado por prestigiar aqui o trabalho que eu faço no canal e até o próximo vídeo, gente. Tchau!